programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa noite, ouvintes da Cultura Online Brasil. Está no ar o programa E Agora, José? Um programa que discute a educação. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é um enorme prazer poder discutir com vocês as notícias da educação. Juntamente com a Cultura Online Brasil, você acompanha aos domingos das 18 às 19 horas as principais notícias da educação. Sempre, é claro, acompanhado das nossas análises e críticas. Um programa de web rádio. Sim, web rádio. Assim você pode continuar navegando enquanto nos ouve. Bem, esperamos que este programa lhe traga ótimas reflexões e críticas. Entre em contato com a Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net ou culturaonlinebr.org e deixe seus comentários, críticas e sugestões. Você também pode acompanhar as notícias da educação pelo Facebook do programa E Agora, José, e também poderá encaminhar suas notícias, críticas e sugestões por lá. Por fim, também recomendo que acesse o canal do YouTube do programa E Agora, José e acompanhe os programas passados. Muito bem, vamos começar o programa de hoje com a primeira notícia. Escola Tradicional de São Paulo terá opção integral para desenvolver pensamento científico. Uma das escolas tradicionais de São Paulo, a Mobile, na Zona Sul de São Paulo, começa em 2017 suas primeiras turmas com ensino integral. O objetivo, de acordo com a própria escola, é trabalhar com o aluno mais tempo para conseguir desenvolver pensamento científico, entre outras habilidades. As horas extras de aula serão 36 horas para os alunos do período integral e 22 horas para a modalidade regular. Serão gastas, por exemplo, em laboratórios de ciências. De acordo com Bresser, a proposta é que os alunos criem e desenvolvam projetos de ciências. Queremos criar um aluno com pensamento científico, mais questionador. Isso diz Maria Helena Bresser, ela que é a diretora da escola. Conhecida pelos seus alunos altamente qualificados, o Mobile está em 6º lugar no último ranking paulista das notas do Enem. A escola tem trabalhado com pais e com professores nessa proposta de ter um aluno mais crítico, o que não é coisa simples. Isso porque, de acordo com Bresser, o estudante mais crítico, ou revolucionário, como diria o pedagogo Paulo Freire, passa a levar seus questionamentos para a aula e para casa. Se os pais disserem que ele não pode comer doce antes da refeição, ele vai querer entender o motivo exato disso. Ela cita como exemplo. E completa: os pais precisam estar preparados para lidar com este comportamento. Os professores também, tanto que já estão em treinamento para aprender a lidar com um aluno com uma postura cada vez mais ativa na sala de aula. Além das aulas extras de ciências, os alunos do integral do Mobile também terão mais esportes e mais idiomas. A ideia é que os estudantes saiam com fluência em inglês e em espanhol, com certificado e tudo mais. Todas as aulas serão em um prédio novo, anexo à escola atual, o que significa que os alunos de tempo parcial e integral terão aulas de maneira separada. Os pais que quiserem optar pela modalidade integral vão desembolsar mais de R$4.000 por mês com o seu filho. Esse é o valor médio de outras escolas de elite que também passaram a oferecer o ensino integral, como Porto Seguro, também na Zona Sul de São Paulo. A demanda tem vindo das próprias famílias, com a mãe e o pai trabalhando fora
e, diante da nova legislação do trabalhador doméstico, manter a criança na escola por mais tempo tem sido a opção mais procurada por quem tem filho. A expressão roubo, mas faço, ficou famosa, atribuída ao político paulista Adhemar de Barros, governador de São Paulo na década de 40. Mas não foi ele que inaugurou essa prática no Brasil. O terceiro governador-geral da colônia foi o desembargador Mendes Sá. Quando ele chegou na Bahia, em 1557, o território que os portugueses haviam descoberto há meio século vivia na maior confusão. Mendes Sá tratou de colocar ordem na casa. Atacou e massacrou os indígenas rebelados, expulsou os franceses do Rio de Janeiro e impôs uma série de novas regras administrativas, livrou-se dos funcionários supostamente corruptos e garantiu a unidade da colônia. Ou seja, Mendes Sá fez muito, não fez? Mas também há indícios claros de que ele roubou um outro tanto. Ao morrer, em 1572, ele havia se tornado o homem mais rico da colônia, dono de vastas extensões de terra, numerosas cabeças de gado e centenas de escravos. O detalhe é que o seu salário de governador não era compatível com tanto patrimônio. Será que o ativo Mendes Sá não andou metendo a mão no dinheiro da coroa? É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história do nosso terceiro governador-geral sirva de lição. É, José, o mundo tá desmoronando, né, José? Estado de São Paulo busca empresários para adotar escolas paulistas e garantir melhorias. De acordo com o secretário de Educação, pretende-se também parceria com associações de classe e até da Igreja Católica para atuação na rede de ensino. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo está buscando o apoio de empresários, associações de classe e até da Igreja Católica para que adotem escolas estaduais e colaborem com a melhoria das unidades até com recursos financeiros. O secretário de Educação, José Renato Nalini, afirmou que tem entrado em contato com empresários e entidades privadas desde que assumiu o cargo em janeiro. A ideia é tentar aproximar grupos e escolas por afinidade. Pedi para a Marinha do Brasil que eles se aproximem de escolas na cidade de São Paulo com nome, por exemplo, de Almirante Tamandaré. Estou pedindo até para famílias do Roberto Satubal e Neca, o Setubal, exemplificou, citando duas escolas com o nome da família. A Igreja Católica também entrou na procura, diz o secretário, que fez isso porque tem escola Nossa Senhora das Graças, escola Dom Agnello Rossi, Pio XII, João XXIII. Também foram procuradas a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, associações comerciais e de Federação do Comércio de São Paulo, entre outros órgãos. Nalini admite que o momento de crise econômica pode afastar interessados na iniciativa, mas diz que o importante é o envolvimento. Ele diz que tem dito que é bem-vindo um suporte material de alguma forma. Tem até algumas sugestões, como pintura, reparo no sistema de calha e, se precisar, doação de equipamento de informática, incremento da sala de leitura, formação de horta escolar, aquisição de uma fanfarra, mas deixo muito claro no pedido que o mais importante é o envolvimento afetivo. Apesar das propostas, o secretário descarta a possibilidade de terceirizar as escolas ou propor modelos de privatização como voucher, que é uma espécie de bolsa de estudos em escolas privadas, ou charter, que é a administração terceirizada, como propõe o governo de Goiás. A aproximação de grupos privados em escolas estaduais não é novidade no Estado. Desde 2005, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, Parceiros da Educação, presidida pelo banqueiro Jair Ribeiro, presidente do Banco Indusval, reúne empresários que têm interesse em investir em escolas públicas do Estado. O suporte varia de 150 mil a 250 mil anuais, usados principalmente em treinamento de professores. Mas há também suporte pedagógico por meio de contratação de aulas de reforço para os alunos e até auxílio com materiais de infraestrutura.
Neste ano, devem ser investidos 7,9 milhões nas unidades selecionadas. No início do programa, só 4 recebiam recursos do tipo. Hoje, são 160, parte delas municipal. 3 diretores de colégios que já participaram ou estão em parcerias foram ouvidos pela reportagem do Estado de São Paulo. Na Escola Estadual de Tempo Integral Princesa Isabel, no Bosque da Saúde, zona sul da capital, o apoio do escritório Tosini Freire Advogados é evidente logo na entrada, onde há um banner com as informações da parceria. A unidade atende apenas o ensino fundamental. A parceria teve início em 2014 e já trouxe melhorias para a unidade. Parte dos professores recebe cursos de aperfeiçoamento. Os alunos têm reforço em matemática e há 2 aulas de judô e meditação. Também há mais monitoramento das escolas e metas estabelecidas pelos parceiros. Desde 2014, os índices do IDESP, o medidor de qualidade da educação paulista, subiram de 2,21 para 2,99 em 2015, mais do que a meta para o ano, mas ainda assim abaixo da média do estado, que é de 3,06. A unidade também recebeu suporte nos equipamentos. Problemas que afetaram outras unidades da rede neste ano, como a retirada das máquinas de fotocópia por causa do fim de um contrato, não atingiram o colégio. A unidade, com recursos dos parceiros, alugou outro equipamento. O laboratório de ciências também foi reforçado com 3 microscópios. Na Escola Estadual Luiz Arrobas Martins, na Vila Cruzeiro, zona leste de São Paulo, que atende só os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, o suporte é feito pelo empresário Carlos Gereissati, da rede de shoppings Iguatemi. Os professores da unidade recebem formação diferenciada, a recuperação de alunos e também apoio à gestão. Também houve uma capacitação para trabalhar com alunos com dislexia. Com a parceria, o colégio também evitou cortes. O recurso do projeto Horta na Escola, do governo do estado, que ensina crianças a plantar, colher e preparar os vegetais, foi suspenso durante a crise hídrica, segundo a diretora Maria Carolina Jerônimo. Ela diz o seguinte: tendo o parceiro, a compra de hortaliças para o projeto passa a fazer parte do plano. A maioria das escolas devem andar com as próprias pernas, segundo a diretora. A Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, na Vila Andrade, zona sul da capital, foi a primeira a receber recursos privados neste modelo de parceria informal, que lá vigorou até 2013. Após o fim da parceria, o diretor da unidade, Celso Renato Teixeira, tem reclamado de dificuldades. Eles preenchem uma necessidade que o Estado não supre. O diretor afirma que faltam professores para atuar na recuperação dos alunos. Tinha com a parceria, agora nós não temos professor auxiliar, professor de reforço, de recuperação. O Estado cancelou. No meu ponto de vista, a escola não consegue caminhar sozinha sem a parceria, queixa-se o diretor. Apesar das dificuldades, o IDESP da escola tem melhorado. Era de 2,56 em 2007 e hoje está em 5,83, acima da média do estado. Procurada, a Secretaria Estadual de Educação afirmou em nota que os alunos são acompanhados bimestralmente e a escola tem ações pontuais para a extinção das defasagens apresentadas nas avaliações. O fato é que realmente escola nenhuma consegue caminhar sem dinheiro. Só quem está dentro da escola sabe o quanto é custoso, né? O quanto nós precisamos de diferentes recursos para poder, então, dar continuidade aos programas da escola, aos projetos da escola. Projetos todos queremos fazer. O problema não é nem a execução desse projeto, mas sim, muitas vezes, os recursos que esses projetos demandam. Recursos materiais primários, como, por exemplo, fotocopiadora.
O governo deixou de. O governo fez um sistema com uma tremenda burrice com essa questão das fotocopiadoras. Né? Isso nós já discutimos em outro programa. Existe até a gravação desse programa disponível no YouTube para quem quiser ouvir e assistir novamente, quando nós discutimos sobre essa quebra do contrato, que na minha modesta opinião foi um tremendo desperdício de dinheiro. Isso porque o Estado terceirizava essas impressoras, pagava um aluguel mensal sobre essas impressoras, né, e as escolas recebiam ou deveriam receber o suprimento com as tintas. Acontece que com a crise, o governo do estado de São Paulo deixou de pagar por essas impressoras do sistema de outsourcing e a empresa então passou a recolher as impressoras. Se o governo do estado, ao invés de fazer um projeto de pagar aluguel para uma empresa e tivesse aberta uma concorrência, uma licitação para a aquisição dessas impressoras e enviadas para as escolas, nós não teríamos esse problema. Imagine quanto saiu o valor desse aluguel e quanto essa empresa recebeu, sendo que o governo do estado poderia ter realizado uma cotação para aquisição desse material, deixando com que a escola, de alguma forma, enfim, sabe-se lá como, né? Mas deixando com que a escola adquirisse, então, os toners dessas impressoras. Melhor do que esses toners para as impressoras são essas impressoras que você carrega a tinta. Isso é uma questão muito mais econômica, muito mais eficiente da gestão do dinheiro público. Enquanto isso, quem é prejudicado é a população, que continua sem os recursos mínimos necessários para a escola, a partir de uma péssima gestão da escola pública, tendo que estabelecer parcerias com empresas. Observe que eu não sou contra a parceria com as empresas. As parcerias com as empresas são muito produtivas, devem ser. Com qualquer instituição que se coloque para ser parceira de uma escola, ela deve ser bem-vinda, é necessário, mas o governo do estado não pode deixar de oferecer o básico, e é isso que o governo do estado de São Paulo tem feito há muito tempo, tem deixado de oferecer o básico. A revista Carta à Educação trouxe uma bela reportagem falando sobre as propostas do PMDB para a educação, já que agora nós estamos com um governo interino, nós estamos aí com esse governo que quer dizer, deixou de ser interino, esse governo que agora vai ficar aí, sabe-se lá até quando. Quais são as propostas do PMDB para a educação? As diretrizes genéricas, a exemplo de foco na qualidade do aprendizado e na sala de aula, e dar consequências aos processos e resultados das avaliações, norteiam as propostas do PMDB para a educação, segundo o programa A Travessia Social, elaborado pela Fundação Ulisses Guimarães, previsto para ser lançado oficialmente agora que Michel Temer assumiu a presidência da República. O documento, uma espécie de cartilha com propostas do partido para a área social, diz, por exemplo, ser prioridade a melhoria das séries iniciais da educação básica, mas pouco ou nada fala sobre o procedimento que serão implementados para alcançar este objetivo. No fim de 2015, o PMDB já havia lançado o documento denominado Uma Ponte para o Futuro, programa contendo as medidas econômicas que seriam adotadas em um eventual governo Temer. Já estava tudo programado.
O pagamento de bônus para professores a partir da performance dos alunos e participação em programas de certificação, reforma no ensino médio com reestruturação curricular que permita aos alunos já se dedicarem ao ensino profissionalizante nesta etapa e um Pronatec focado nas necessidades dos mercados locais e passível de avaliação dos resultados são algumas das preposições apresentadas pelo Travessia. O teor do documento deixa claro que o governo Temer, a questão econômica irá se sobrepor à questão social, critica Daniel Cara, coordenador-geral da campanha nacional pelo direito à educação. Daniel Cara diz o seguinte: ficou claro que uma ponte para o futuro é que definirá a agenda do Travessia. O Travessia é um programa ultraliberal que não garante os direitos de todos os cidadãos. Para José Marcelino Rezende, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, o FINEDUCA, o documento revela um olhar superficial sobre as pautas educacionais e até mesmo um desconhecimento da área. Ele diz o seguinte: o documento fala que o ensino fundamental é responsabilidade dos municípios, quando, na verdade, é dos estados e municípios. Fica evidente também sua desatualização. Usam a nomenclatura segundo grau, que não existe mais no lugar do ensino médio, e fala em séries em vez de anos. Uau, é show de bola essa equipe técnica do Michelzão, né? Porque o Michelzinho, ele ainda é uma criança, só tem alguns apartamentos e alguns milhões de dólares na sua conta. Então, é show de bola essa equipe do Michelzão. Além disso, todo o documento é permeado por um discurso de focalização, isto é, de que não é possível atender a toda a sociedade e, portanto, deve-se focar nas parcelas populacionais ou etapas mais necessitadas. Abre aspas. Só que o Fernando Henrique fez isso com o Fundef, que é o Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento do Ciclo Fundamental e de Valorização do Magistério, que focou os recursos públicos no ensino fundamental, e o resultado disso foi a desgraça que virou o ensino médio e o esquecimento da educação infantil. Fecha aspas, lembra Rezende. Depois, em 2001, se estiver muito enganado, o então presidente Lula substituiu o Fundef pelo Fundeb, trazendo então o financiamento da educação para toda a escolarização básica, ou seja, da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio regular e EJA, tá? Que é o que nós temos em vigor hoje a partir do Fundeb. Agora, se vale aqui a minha colocação, não temos condições de atender a todos. Ora, mas são todos que pagam os impostos. Se todos pagam os impostos, por que não são todos que podem ser atendidos? Sei lá, só algo que passou pela minha cabeça. Entre as proposições mais polêmicas do documento está o pagamento do bônus para o professor. A estratégia meritocrática não é novidade, já sendo adotada por diversas redes de ensino Brasil afora, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. Para os especialistas em educação, no entanto, as políticas de bonificação são ineficientes como método para alavancar a qualidade do ensino. Pelo contrário, acabam gerando uma competição nociva entre os docentes e moldando a educação dentro de uma concepção mercadológica. O modelo parte ainda do raciocínio de que o docente é o único responsável pelo sucesso ou fracasso do aluno, mesmo que não tenha possibilidades reais de alterar as condições de precariedade da escola em que leciona. Abre aspas.
A bonificação tem por trás uma proposta de hiperresponsabilizar os professores pelos resultados. Em algum grau, os professores são responsáveis pelas notas dos alunos, mas não totalmente. Sabe-se que cerca de 70% do desempenho acadêmico de um aluno é influenciado pelo nível socioeconômico e escolaridade da família, por exemplo. Fecha aspas, explica Ocimar Alavarce, da Faculdade de Educação da USP. Outro elemento é que, valendo-se das avaliações em larga escala, não há segurança estatística para dizer que um professor merece bônus e outro não. Alavarce explica que, além de essas provas não medirem tudo que os professores trabalham em sala de aula, elas mensuram conhecimentos acumulados, ou seja, o resultado feito por professores de anos anteriores também. O professor aponta ainda que nas escolas públicas é bastante comum a rotação de alunos de uma unidade para outra. Logo, quando um ano letivo chega ao fim, é possível que boa parte dos alunos que ali estão na sala não estivessem no começo. Abre aspas. Em um mesmo resultado, então, você pode ter não apenas o acúmulo do trabalho de vários anos, como também o de outros professores. Fecha aspas. Para Daniel Cara, o pagamento do bônus é um equívoco, pois a experiência já se mostrou um fracasso nos países que a adotaram, por exemplo, nos Estados Unidos. As avaliações em larga escala não têm precisão estatística de atrelar uma coisa à outra, e o resultado disso, em termos pedagógicos, é nulo. A bonificação mostra-se também como uma prática de pseudovalorização da carreira. Oferece pequenas melhoras no pagamento de poucos por meio de prêmios, mas também a maioria com baixos salários. O que vem acontecendo no Brasil, nas redes que adotam estratégias de remuneração por resultado, é que as redes baixam os critérios avaliativos para que todos consigam o bônus. Então hoje, na verdade, o bônus é uma desculpa, pois são gratificações que não se incorporam à remuneração integral do trabalhador, porque isso resultaria obrigatoriamente em destinar uma parte para a contabilidade previdenciária. Para evitar pagar melhores aposentadorias, usa-se a remuneração do bônus. Outra proposta anunciada é a reforma completa do ensino médio, com uma reestruturação curricular que permita ao aluno já se dedicar nessa fase ao ensino profissionalizante. Segundo o documento, a atual estruturação do currículo pressupõe exclusivamente uma preparação para o ensino superior e que, ao término dessa etapa, o aluno não se vê habilitado para muita coisa além de passar nos vestibulares. O plano acrescenta que esse foco é equivocado, já que a maioria dos alunos encerra aí a sua formação escolar. O ensino médio serve para concluir a educação básica. Essa é a finalidade. Tende a acabar com essa história de que o ensino médio não serve para nada. Se houver uma opção precoce pelo ensino profissionalizante, adivinha qual será a camada social que a fará, diz Ocimar. Não estou dizendo que com isso não devemos repensar seu currículo, mas não existe solução pedagógica para problemas sociais, complementa. Na opinião de Cara, a reforma curricular no ensino médio é sim necessária, mas é preciso ver qual referência a reestruturação vai assumir. Não pode ser uma reforma para dizer que algumas pessoas não têm condições de fazer o ensino superior. Isso deve ser uma escolha do aluno ir ou não para a universidade.
Outro ponto que chama atenção no documento é o fato de o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 por unanimidade pela Câmara dos Deputados, não ser citado em nenhum momento pelo documento A Travessia Social. O plano reúne as 20 metas que deverão direcionar as políticas públicas em educação no próximo decênio. Sobre isso, no canal do YouTube do programa Agora José, você tem 23 vídeos explicando cada uma dessas metas e suas respectivas estratégias. Um show de bola com diversas informações para você acompanhar o Plano Nacional de Educação. Entre elas estão a erradicação do analfabetismo, o incentivo à formação de professores, a ampliação na oferta e educação integral e infantil, além do aumento gradativo da destinação de 5,3% para 10% do PIB no ensino público. No Travessia, se ignora totalmente o que foi aprovado no Congresso Nacional. Aliás, por um partido que naquele momento tinha a presidência da Câmara e do Senado. Nenhuma referência também é feita ao Fundeb, criado em 2007 para promover o financiamento da educação básica pública. No sistema educacional brasileiro atual, o governo federal faz um investimento ínfimo. Com o fundo, o quadro tornou-se um pouco mais equilibrado. Os estados e municípios alimentam um fundo com 20% da receita proveniente de impostos e transferências, e a União aplica 10% do total dos recursos, o equivalente a 0,2% do PIB, mas o valor ainda não é o suficiente. Se esse repasse fosse maior, seria possível viabilizar o custo aluno qualidade inicial, que é o valor mínimo previsto por legislação que deve ser investido por aluno para uma educação de qualidade, que deveria entrar em vigor em junho de 2015. Em junho de 2016, e nós estamos em setembro de 2016. O que eu tenho a dizer a você, caro ouvinte que nos acompanha, é que os tempos serão difíceis. Se vocês acham que já estava difícil, então imagina que agora vai ficar muito mais difícil. Na madrugada de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca estava doente, de pijamas e quieto no seu canto em sua casa, no Campo de Santana. Mas então foi chamado às pressas para liderar a tropa que cercou o quartel-general do Exército e derrubou o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. Esse episódio iria redundar na proclamação da República no Brasil. A cena foi bem estranha. Deodoro, além de estar com dores no peito, era monarquista. E aí disse ser amigo de Dom Pedro II e se recusou a derrubar o Império naquele momento. Só ao cair da noite, quando ele já estava outra vez em casa, de pijama, foi que ele falou: digam ao povo que a República está feita. Até porque, como afirmou o jornalista Aristides Lobo, testemunho ocular da história, o povo tinha assistido aquilo tudo bestializado. Naquele 15 de novembro, Deodoro garantiu que a República estava feita. Mas não era verdade. Ele mesmo a proclamou provisoriamente. Ficou decidido que um plebiscito seria convocado para o povo escolher qual regime de governo que preferia, monarquia ou república. E o tal plebiscito foi mesmo convocado, em 1993, com 104 anos de atraso. Ganhou a República. Parabéns para ela. É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história da proclamação da República sirva de lição. José! Dando continuidade ao programa E Agora José, um programa que discute a educação e é transmitido aos domingos pela Cultura Online Brasil, através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Você acompanha as principais notícias da educação
com os nossos devidos comentários, as nossas devidas críticas e as nossas devidas opiniões. Dando continuidade agora, a partir da parceria com a TV Anhanguera, em Goiás, ameaçada por aluna, professora dá nota 10 para toda a turma e é demitida. A docente, que é do curso de Direito, diz que foi a direção da PUC, a Pontífice Universidade Católica de Goiás, mas não teve respaldo. Ela alega que tomou atitude por medo e estudante foi reprovada em disciplina. Acompanhem a notícia. Sobre o caso polêmico de uma professora de Direito que foi demitida depois de dar nota 10 para uma turma inteira de estudantes. Ela diz que a decisão foi tomada depois que uma aluna começou a fazer ameaças. Professora de Direito há 8 anos, Bárbara Cruvinel se diz vítima de uma injustiça. Tudo começou com a ameaça de uma aluna que teria ficado insatisfeita com a reprovação na disciplina de Direito Civil. Ela me falava que queria outra nota, ou outra prova, ou rever a média, e que ela iria resolver naquele dia, naquela hora, sob pena de doer a mim ou aos meus filhos. Este aluno estava na sala quando aconteceu a discussão. Levantou e apontou para o professor e falou que isso não ficaria daquele jeito e saiu da sala. Nesta postagem numa rede social, a professora conta que procurou a faculdade para reclamar da conduta da estudante. Sem resposta e com medo das ameaças da aluna, ela deu 10 para a turma toda, inclusive para a estudante reprovada. Segundo a professora, o caso gerou um processo na universidade e a demissão dela. E eles me falaram que não tinha razão pela minha demissão. Hoje à tarde, alunos do curso de Direito se reuniram em frente à faculdade para pedir o retorno de Bárbara à sala de aula. Não pode ter essa arbitrariedade. O aluno tem que respeitar o professor. Por conta de uma aluna, demais aqui não podem ser prejudicados. Bom, a assessoria da PUC Goiás, universidade onde o caso aconteceu, disse que a demissão da professora foi por problemas didáticos e pedagógicos e afirmou que, por ética, não fala sobre o assunto. Nós tentamos falar a tarde inteira com a estudante envolvida no caso, mas não conseguimos. Ética. A PUC de Goiás não tem o direito de usar a palavra ética. Isso que eles fizeram foi uma tremenda de uma... Isso que eles fizeram não deveria ter sido feito. Eles deveriam ter dado respaldo para a professora. A professora, por ser uma professora, inclusive, de direito, ela deveria ter feito o boletim de ocorrência. Ela deveria ter processado a aluna e deveria inclusive ter processado a própria direção da instituição pela falta de respaldo. Ela foi ameaçada, inclusive a família dela, a integridade da família dela. É assim que funciona? Um aluno chega, um aluno vagabundo que não estuda, essa corja que acha que tem dinheiro, paga uma mensalidade, não sabe escrever um texto e quer o diploma a qualquer custo, ela simplesmente manda na professora, manda na faculdade e a faculdade abaixa a cabeça. É assim que funciona na PUC? É assim que a PUC se posiciona? Isso é hipocrisia? Isso está errado? Não é isso que deve ser feito? Aonde que vai parar essa questão da sala de aula? A violência que nós já temos tantos problemas na educação básica, agora nós também vamos ter esse problema no ensino superior? É assim que funciona agora? Por causa de dinheiro? Ora, eu acho que a PUC deveria rever os seus conceitos sobre a questão da educação, da qualidade da educação. Isso é um problema que deve ser muito bem discutido e a gente não deve fechar os olhos para essas questões. A gente está falando da integridade de uma pessoa, a gente está falando da profissão de uma pessoa, a gente está falando de um ser humano. E isso não se faz com ninguém. A PUC erra. A PUC erra fechando os olhos e se omitindo para os problemas em sala de aula. A PUC erra ao não dar assistência à professora. A PUC erra ao emitir uma nota tosca dizendo que por questões éticas, o que é uma tremenda mentira,
É uma tremenda hipocrisia a PUC erra em não trazer essa discussão, não trazer esse debate e não elucidar o caso. São omissos, são covardes, são pau-mandados de uma mensalidade. Bom, nós acabamos de falar sobre os projetos do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, para a educação, e já vem aí bombando uma reforma no ensino médio, né? Uma reforma no ensino médio que é um gargalo, é um grande problema da educação no Brasil, o ensino médio. A reportagem é da Folha de São Paulo, escrita pelo jornalista Paulo Saldanha. A reforma na estrutura do ensino médio em discussão no Congresso Nacional e no Ministério da Educação pode tirar da gaveta uma esperada mudança de rota na educação dos jovens brasileiros, a aproximação dessa etapa ao interesse dos estudantes e ao mundo do trabalho. A expansão do ensino técnico de nível médio deve ganhar força com a reformulação, mas esse movimento depende da superação de desafios econômicos, burocráticos e pedagógicos. O número de matrículas no ensino técnico teve em 2015 uma queda inédita, o que não se via pelo menos desde 2007. Os dados coincidem com a piora da crise econômica e cortes em iniciativas como o Pronatec, que é o Programa Federal de Educação Profissional. A retração de 3% na quantidade de alunos entre 2014 e 2015 interrompeu um avanço anual de matrículas de 9% registrado desde 2011. A meta do Plano Nacional de Educação é triplicar essas matrículas até 2024, o que exige um ritmo de crescimento de 20% ao ano. Havia no ano passado 763 mil estudantes de ensino médio em cursos de formação técnica. Isso representa 9% do total de alunos da etapa. Outros 1 milhão de alunos já haviam terminado o médio, mas faziam curso profissional. Somando, são quase 1,8 milhão de alunos no ensino técnico de nível médio. O que pode estimular a educação profissional é a flexibilização do ensino médio, prevista no novo modelo. Metade da grade será comum e, para o restante das aulas, haverá a opção de aprofundamento em 5 habilitações: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino técnico. Hoje, todos os alunos do ensino médio devem cumprir a mesma carga horária de 13 disciplinas. Isso vale até para quem está em cursos integrados, em que o aluno faz o técnico e o médio normal na mesma escola. Para estudiosos, esse engessamento de disciplinas obrigatórias não permite uma trajetória de estudos que seja de interesse dos alunos. Priscila Cruz, presidente do movimento Todos pela Educação, diz: a escola não faz parte do projeto de vida do estudante, que não vê sentido no que estuda. Ele aprende quase nada de muita coisa. O Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, diz que o projeto em discussão falha por não envolver professores e alunos. Conclusão: tende a não dar certo. Além do novo currículo, parcerias com entidades como o Senai, escolas privadas e empresas podem ser contempladas no novo modelo. Talvez o aluno possa ter atividades na escola e uma integração com empresas como o Jovem Aprendiz, valendo como parte da formação, isso segundo Eduardo Deschamps, presidente do CONSED, a entidade que reúne os secretários estaduais de educação do país. A expansão desse tipo de formação atende a vários desafios, segundo especialistas. Além de tentar mudar um ensino que não dialoga com os jovens, ainda colabora com a melhor qualificação da força de trabalho no país. O diretor do Senai, Rafael Lucchesi,
afirma que a educação profissional tem papel-chave na melhora da produtividade. Ele afirma: precisamos entender que o ensino médio é a transição. Uma parte vai para a universidade, outra vai direto para o mundo do trabalho. Laura Laganá, do Centro Paula Souza, responsável pelas escolas técnicas paulistas, lembra que o ensino técnico não é só para a indústria. Há formação em artes, tecnologia, vídeo, por isso a oferta tem que ser casada com as vocações regionais. Em tempos de crise, a diretora de educação do Banco Mundial, Cláudia Costin, afirma que o país precisa estabelecer prioridades para os investimentos. Afirma: o ensino técnico demanda laboratórios bem equipados, professores competentes tecnicamente e com didática sólida. O ministro da Educação, Mendonça Filho, diz que o governo deve ter políticas de indução às redes, mas não deu detalhes. Afirma: a discussão tem sido com os estados, que demandam mudanças. Não haverá dificuldades. Não, claro que não. Nunca tem. Para o Mendonça, qual é a dificuldade? Já estou cansado de falar que o Mendonça Filho não sabe diferenciar Pinochet de Piaget, né? Não tem dificuldade nenhuma, vai ser tranquilo. Acredite, não pense em crise, trabalhe. As mudanças são discutidas desde 2013 na Câmara Federal. O MEC deve enviar o texto complementar até outubro. Só após a aprovação dessa lei é que as discussões da base curricular comum para o ensino médio, outra coisa que está enrolada, né? Que aí vai, só depois disso que as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular vão ser retomadas. Mais problemas com a educação. Fogo destrói salas de escola estadual em Contagem, Minas Gerais. O incêndio começou durante a madrugada na escola estadual Professora Maria Coutinho. Felizmente, não há feridos. A polícia vai investigar as causas do incêndio que destruiu as salas de uma escola de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira, que foi dia 30 de agosto. As aulas foram suspensas, né, na terça-feira. A suspeita é de incêndio criminoso. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada às 4h18 da manhã, óbvio, para combater o fogo na escola estadual Professora Maria Coutinho, no bairro Alvorada. Os militares conseguiram extinguir o incêndio por volta das 5 horas da manhã e permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil. A Defesa Civil também foi chamada para vistoriar a estrutura. Não houve vítimas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Educação informou que o diretor da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana esteve na escola para acompanhar a perícia. Segundo as autoridades, há suspeita de que o incêndio foi criminoso, uma vez que a escola foi encontrada arrombada. Conforme a pasta, além da secretaria, o fogo atingiu várias salas e o laboratório de informática. Ainda não foi possível avaliar os equipamentos perdidos e o nível de comprometimento do prédio, pois o local foi interditado. Os engenheiros vão à escola para realizar uma avaliação. A secretaria também aguarda laudos periciais e orientações das autoridades para retomar as aulas e programar a recuperação do que foi perdido. A escola estadual Professora Maria Coutinho atende cerca de 1.200 alunos do ensino médio. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, as aulas foram suspensas nesta terça-feira nos 3 turnos de funcionamento e a direção da escola, juntamente com a coordenação da secretaria, estão avaliando as possibilidades das aulas serem retomadas na próxima semana. O fato é que,
Você não tem câmera de segurança na escola? Não, não tem câmera de segurança na escola. Você não consegue saber o que aconteceu. Você não consegue visualizar o que houve. Ah, não tem alarme na escola? Não, não tem alarme na escola. Eu não sei o que essas pessoas acham que é a escola. Se o pessoal invade e rouba até a igreja, quem dirá a escola? Não tem um processo de segurança na escola. Você não tem segurança na escola durante o dia, você não tem segurança na escola durante a noite, você não tem um sistema de incêndio, você não tem um sistema de alarme, você não tem um sistema de trava, você não tem um sistema de segurança, você não tem nada. A escola está largada, a escola está ao Deus dará, a escola está jogada às traças. E aí, claro, isso acontece, é claro que acontece. Você tem uma parte da população que está pouco se lixando para a escola. Você tem parte da população que quer mais que a escola literalmente exploda. Inclusive da própria classe política, diga-se de passagem. Enquanto isso, os professores, a gente continua dando a cara a tapa, né? A gente continua fazendo milagre, fazendo literalmente milagre na escola, fazendo literalmente milagre dentro das escolas. É complicada essa situação, é uma situação que a gente precisa rever, a gente precisa pedir para os pais dos nossos alunos ajudar a gente a cobrar dos nossos representantes o mínimo de segurança nas escolas. Nós precisamos ter segurança, não só para os professores, não só para o prédio, mas também para os nossos alunos, também para as crianças. E não tem. Não tem. E eu já estou cansado de ver bobagens acontecer dentro das escolas por falta de medidas simples de prevenção. Bom, este foi o programa Agora José de hoje. Espero que tenha lhe trazido diversas críticas e reflexões. Às 20 horas vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Acompanhe toda a programação da Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Acompanhe também as notícias da educação no Facebook do programa E Agora José. E também não deixe de acompanhar os programas antigos do programa E Agora José pelo YouTube. Assista os nossos podcasts, ouça os nossos programas passados, indique aos seus amigos. Vamos trazer mais professores para participar dessas discussões que interessa necessariamente a nós que somos professores, estudiosos da educação, trabalhadores da educação. Desejo a todos e a todas uma excelente semana e até o próximo programa.